Olá, nesta análise a gente vai se aprofundar numa pergunta que é chave. Qual é o custo real de deixar a conservação para depois? E vamos investigar isso olhando para um caso bem emblemático, o Cerrado brasileiro. Ok, vamos lá. Para a gente entender o custo de adiar as coisas, primeiro a gente precisa entender o que exatamente está em jogo. E muitas vezes são benefícios que a natureza nos dá e que a gente nem percebe no dia a dia. Pensa assim, a natureza oferece para gente um monte de utilidades de graça, sabe? Serviços essenciais que na correria simplesmente passam batido. Mas o que seriam eles? Bom, isso tem um nome: serviços ecossistêmicos. É o jeitão mais técnico de falar de todos os benefícios que a gente tira dos ecossistemas. Água limpa para beber, o armazenamento de carbono que ajuda a regular nosso clima e até a comida que chega na nossa mesa. É fundamental. E agora, vamos focar a nossa análise num lugar muito especial, o Cerrado brasileiro. E olha, ele não é um bioma qualquer, não. É a savana tropical com maior biodiversidade do mundo, cobrindo quase um quarto do território do Brasil. É o lar de umas 12 mil espécies de plantas e, olha que crucial, ele abastece 8 das 12 grandes bacias hidrográficas do país. Isso é a água que chega na torneira de milhões de pessoas e que irriga a nossa agricultura. O Cerrado é uma verdadeira usina de serviços ecossistêmicos. Com essa importância toda em mente, vamos dar uma olhada no que os modelos científicos estão prevendo para o futuro dessa região. E assim, o relógio não para de correr. Esse mapa aqui é de 2012. Tá vendo essas áreas em verde? É tudo vegetação nativa do Cerrado. Esse é o nosso ponto de partida, a nossa linha de base. Agora, a gente avança um pouco no tempo. Essa é a projeção para 2025. A mudança já é bem visível, né? A mancha verde está encolhendo, dando lugar principalmente para a expansão da agricultura. E aqui, a projeção para 2050, a transformação é, assim, dramática. As áreas verdes estão muito, muito menores. A paisagem é dominada pela expansão agrícola. A perda de habitat natural é imensa. E para a gente colocar isso em números, o estudo projeta uma perda de 40,3 milhões de hectares de vegetação nativa até 2050. É uma área gigantesca, difícil até de imaginar e que mostra bem a escala do desafio que a gente tem pela frente. Então, diante desse cenário, os pesquisadores se fizeram uma pergunta estratégica, que parece até um quebra-cabeça. Como é que a gente faz para proteger as áreas naturais mais valiosas quando a paisagem não para de mudar? Não é só sobre escolher áreas hoje, mas sobre conseguir antecipar o futuro. E foi exatamente essa a questão central do estudo que saiu na revista Biological Conservation em 2019. Para tentar responder a isso, eles simularam duas estratégias diferentes. De um lado, o cenário evitando perturbações. Aqui, a prioridade é proteger áreas que ainda estão intocadas. Do outro lado, a estratégia muda. Ela não evita necessariamente áreas já alteradas. O foco é proteger os serviços da natureza onde quer que eles sejam mais valiosos, mesmo que já tenha desenvolvimento por perto. São duas abordagens bem diferentes para o mesmo problema. Certo, então vamos aos resultados. O que o estudo revelou sobre as consequências de esperar para agir? Afinal de contas, qual é o custo real de esperar? Não em termos abstratos, mas em impactos bem concretos na conservação. E esse mapa aqui ilustra a questão de um jeito brilhante. Olha só as áreas prioritárias em vermelho e verde escuro. Na esquerda, a gente vê o que seria ideal fazer em 2012. Agora olha para a direita, a projeção para 2050. Os locais ideais mudam, se espalham, se fragmentam. O alvo da conservação tem constante movimento. Esse gráfico mostra uma coisa fascinante. Basicamente, ele mede o quanto o plano de conservação ideal de hoje ainda se parece com o plano ideal do futuro. A tendência é clara: quanto mais o tempo passa, mais os pontos caem. O que isso quer dizer? Que o plano feito hoje vai se tornando cada vez menos relevante. Ele simplesmente perde eficácia. E o problema fica ainda maior, como mostra este outro gráfico. Todas as linhas estão subindo. Elas mostram um aumento de terras já desenvolvidas, como fazendas e cidades, dentro das áreas que vão precisar ser conservadas no futuro. Ou seja, ao adiar a ação, a gente vai ter que tentar conservar lugares que já estão ocupados, gerando muito mais conflito. E aqui está o número de impacto. Se a gente esperar, vai haver um aumento médio de 80% de terras desenvolvidas dentro das futuras zonas de conservação. Isso torna a conservação no futuro não apenas mais difícil, mas drasticamente mais cara e conflituosa. Então, o que tudo isso significa para a gente aqui e agora? Qual é, de fato, nossa janela de oportunidade?
A mensagem central pode ser resumida numa analogia de investimento, que fica bem fácil de entender. Agir agora é um investimento de baixo custo e alto retorno. Já adiar transforma a conservação numa medida de emergência, de altíssimo custo e baixíssimo retorno. Os próprios autores do estudo, o Rezende e seus colegas, resumiram isso perfeitamente. Eles disseram o seguinte: as oportunidades de implementar ações de conservação em áreas menos impactadas por humanos serão muito reduzidas com o passar do tempo. A janela para uma ação eficiente está se fechando. E isso nos deixa com uma reflexão final. Essa análise toda deixa o custo da espera muito, muito claro. A única pergunta que realmente fica no ar é: quanto tempo a gente vai esperar para pagar essa conta?